Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Esse capítulo é um capítulo que eu considero muito importante. Aqui a gente tem coisas muito relevantes que começam a decidir e começam a partir para os momentos cruciais na vida de Jesus. Por exemplo, hoje a gente tem um momento dos sinais, né? As pessoas, principalmente os fariseus, os escribas ali, pedindo mais um sinal. Mas tem uma coisa importante, que depois Jesus vai falar sobre a questão do fermento dos fariseus, né? Cuidado com os fermentos dos fariseus. E depois, isso eu considero algo muito importante. Naquela região de Cesareia de Filipe, Jesus, ele se depara com a profissão de fé de Pedro e já diz para Pedro: tu és Pedro, sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então isso é uma coisa muito importante para os inícios, os primórdios do cristianismo. E neste capítulo, nós vamos ter o primeiro anúncio da paixão. Em Mateus nós temos 3 anúncios da paixão. Este aqui no capítulo 16 é o primeiro anúncio da paixão. Então Jesus já começa a alertar aos discípulos, aos apóstolos, tudo aquilo que ele vai passar. E isso chega a escandalizar Pedro. Pedro fala: não vai passar, não vai passar. Jesus fala: calma, Pedro, que não é assim. Então Jesus já começa a preparar a todos para a sua paixão, para a sua morte e para a sua ressurreição. Muito interessante esse capítulo. Vamos ler então? Eu queria muito que você desse um like agora, sabe esse joinha? Aperta agora, isso. Clica em cima desse joinha aí, porque isso ajuda a espalhar o vídeo, né? O YouTube começa a mandar mais esse vídeo para as pessoas. Outra coisa importante é que eu quero que você converse com seus parentes, comunidades, amigos, e falando: vamos fazer um estudo bíblico aprofundado? Isso mesmo. Então fala sobre esse momento aqui que a gente faz com a Bíblia, essa imersão, e se inscreva no canal. Vamos lá? Então, vamos ver então que interessante esse capítulo 16, principalmente naquilo que se refere ao primado de Pedro, né? Pedro como o primeiro entre os apóstolos, e a gente já começa a perceber, e isso, meu filho, todos os exegetas, estudiosos, independente de religião, eles sabem, percebem que Pedro tem uma liderança sobre os outros apóstolos. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse um milagre do céu. Ele lhes respondeu: quando vem a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto dos céus e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos o pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava quando vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus
e dos saduceus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou o que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos declaro, muitos desses que aqui estão não verão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade do seu reino. Gente, aqui neste capítulo, como eu disse, um capítulo curto até, tem coisas muito importantes. Eu destaco aqui como uma das coisas mais importantes aqui, a questão do primado de Pedro, que é muito importante, né? Às vezes polêmico, né? Porque cada tradição religiosa tem uma interpretação sobre esse primado de Pedro. Nós católicos temos claro que Jesus apresentava Pedro como líder, né? E deu a Pedro essa função de que a igreja fosse fundamentada a partir dele. E a gente vê que a igreja é fundamentada em Pedro, Pedro que organiza a igreja nos primórdios, a igreja primitiva. Mas há outras interpretações, né? Interpretação protestante vê esse momento de Pedro, tu és pedra, de uma outra forma também, né? Assim como os ortodoxos também têm uma interpretação um pouco diferente também. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, porque nesse evangelho também há um momento do anúncio da paixão. Isso é muito importante. Jesus começa já a anunciar a sua paixão. Como eu disse aqui em Mateus, nós teremos 3 anúncios da paixão. 3 anúncios da paixão, tá bom? E há uma afirmação interessante que Jesus faz, diz, muitos de vocês não vão morrer antes de terem visto a minha glória, E há uma explicação para isso também. Vamos começar do começo, como é sempre melhor, então. Vamos lá. Então, gente, olha aqui. Mais uma vez um pedido de sinal. Jesus ficava chateado com essas coisas. Jesus falou, os fariseus e os saduceus chegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse um milagre do céu. Já falei para vocês, gente, pedir sinal de alguém é uma desconfiança. Você liga para alguém, né? Liga para alguém e fala assim, onde você está? Eu estou em tal lugar. Me manda um sinal, uma prova de que você está. Pô, você não confia, né?
Isso é falta de confiança. Ah, Jesus falava, me manda um sinal. Se você está pedindo sinal, porque você não confia, né? E aqui nós temos a figura do fariseu, nossos amigos aí, que se consideravam totalmente santos, né? Que achavam que eram os melhores. E temos aí um outro partido, chamado saduceus, que tem ali que são mais ligados a uma tradição religiosa ligada a Sadoc. Por isso, Sadoc e saduceus. Então, são dois. Tem compreensões teológicas diferentes, os fariseus contra os saduceus, mas fariseus e saduceus estão ali nessa linha de frente contra Jesus. Vamos lá. O que Jesus vai dizer? Não vou dar sinal, né, para vocês, né? E Jesus fala uma coisa muito interessante. Vocês são engraçados. Vocês conseguem ver sinais da natureza? Vamos supor, se está de tarde um vermelho, você sabe que vai dar bom dia no outro dia. Se está de vermelho de manhã, vai chover à tarde. Então, vocês conseguem, mas não conseguem, olha aqui, hipócrita, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Vocês não sabem discernir os sinais. Que sinais dos tempos são esses? Aqui Jesus está falando claramente dos sinais da vinda do Messias. Então vocês conhecem o sinal da natureza, mas não conhecem o sinal da vinda do Messias. Quais são os sinais da vinda do Messias? Curas, a multiplicação dos pães, tudo aquilo que Jesus estava fazendo já eram os sinais dos tempos. Sinais dos tempos são os sinais da vinda do Messias. Estava escrito pelos profetas, dito pelos profetas, que quando o Messias vier, haveria curas milagrosas, prodígios que todo mundo estava vendo. Então Jesus falou assim, o que vocês querem? Vocês não estão vendo os sinais dos tempos? Tudo que está acontecendo? Acabei de multiplicar pão, acabei de curar doente, vocês não veem isso? E Jesus, mais uma vez, vai dizer, não lhe serás dado outro sinal, senão o de Jonas. O sinal de Jonas é aquele. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, Jesus vai ficar 3 dias na terra. Jonas saiu da barriga do peixe com vida, Jesus vai sair do túmulo com vida. Então esse vai ser o sinal. Mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, que são os sinais que Jesus já estava dando para todo mundo. Muito bem. Logo depois, Jesus fala sobre fermento dos fariseus e dos saduceus também. Olha que interessante. Jesus disse-lhes, guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, Jesus estava dando um ensinamento para eles, Ai, mas aqui os discípulos... olha como é que eles acham. Ele está falando negócio de fermento. Isso é porque a gente não trouxe o pão. Porque os discípulos, na hora de preparar para eles irem para outro lugar, não levaram o pão. Para variar, né? Para variar, não levar. Aí eles falam, Jesus está falando de pão. Jesus fala, meu Deus do céu. Que turminha é essa que eu fui arrumar? Nossa, mãe. Não estou falando de pão, não, gente. Estou falando do fermento dos fariseus, estou falando da doutrina deles. Estou falando do fermento dos saduceus, da doutrina deles. Deixa eu te explicar uma coisa que é muito interessante. Nos ensinamentos rabínicos, gente, o fermento era usado geralmente para falar de uma coisa boa como para falar de uma coisa má. Por exemplo, Jesus usa o fermento, o exemplo do fermento, para falar do reino de Deus. Lembra? O reino de Deus é como um punhado de fermento que a mulher coloca na massa. Então Jesus usou o fermento ali para falar de coisa boa. Mas o fermento também era usado para falar de coisa ruim. E aqui Jesus está falando, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí Jesus explicou para eles, gente, por favor, entenda melhor. Eu não estou falando de pão. Então entenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Por quê? E por que o fermento? Primeiro, cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus, porque são doutrinas, rigorosas,
preconceituosas, que matam por causa da lei. Então, cuidado com essas doutrinas. E são doutrinas que crescem muito, como o fermento. Como o fermento. Então, cuidado com essas doutrinas. Porque essas doutrinas, tal qual o fermento, elas entram no meio da gente e vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente você está aí, só preocupado com lei, só preocupado em lavar a mão, só preocupado em julgar os outros. Né? Então, cuidado com esse fermento dos fariseus, que como com essas doutrinas dos fariseus e dos saduceus, porque ela entra no nosso meio e começa a crescer, 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 crescer. Mas Jesus também fala do fermento dos fariseus e dos saduceus, por quê? O que faz um fermento na massa? Ele incha, né? E os fariseus e os saduceus eram pessoas orgulhosas, inchadas. Você faz pão? Deixa eu te explicar. Eu faço pão, né? Mas o pão, quando você coloca o fermento na massa, ela praticamente dobra de tamanho. Você já viu? Dobra de tamanho. Pof. Vai lá e fura a massa. O que tem? Ar. Não tem nada dentro. Ela é só uma massa orgulhosa, inchada. O fermento dos fariseus e dos saduceus, além de ser doutrinas que corrompem as pessoas e crescem como fermento, tornam as pessoas soberbas, orgulhosas, inchadas, como uma massa de um pão que não tem nada por dentro a não ser ar. Por isso, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Muito bem, vamos lá. E aí Jesus continua e vai para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Aonde é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é uma cidade que foi construída por Herodes Filipe. Lembra do nosso amigo Herodes Filipe? Tinha dois Herodes. Três, né? Tinha o Herodes Magno, que era o pai. E aí tinha o Herodes Filipe, o Herodes Antipas e o Arquelau. Esses eram tetrarcas. O Herodes Filipe, ele construiu lá perto da nascente do Jordão, no ano 2 antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, uma cidade em homenagem a César Augusto, o imperador. Puxa saco do César Augusto, puxa saco. Então Herodes Filipe construiu uma cidade bonita que ficava na nascente do Jordão. E ele construiu essa cidade em honra ao imperador César Augusto. Muito bem. E ele deu o nome de Cesareia, em homenagem a César Augusto, Cesareia de Filipe. Por quê? Porque foi o Herodes Filipe que construiu. Atualmente, essa cidade chama Banias. Fica aqui, tá vendo? Cesareia de Filipe fica aqui, na nascente do Jordão, viu? Na nascente do Jordão, construída, hoje é Banias, né? Construída ali, por Herodes Filipe. Muito bem. Eles foram para lá. E lá, em Cesareia de Filipe, Jesus faz aquela pergunta. Essa pergunta é importantíssima porque Jesus quer saber. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus está prestes a anunciar a sua paixão. Então é importante. Ele quer saber para quem ele vai falar isso. Então ele pergunta, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Muito bem, vamos lá entender esse negócio aqui. No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Filho do Homem. E isso é importante que a gente entenda a expressão Filho do Homem, porque aqui Jesus está dando, Jesus está trazendo o Filho do Homem como aquele que está diante deles, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Neste momento,
os apóstolos, os apóstolos, discípulos, começam a titubear. E aí eles dizem, o pessoal está falando que isso é João Batista. Por quê? João Batista ficou muito famoso naquela coisa, porque pregava tal, dava de dedo no Herodes, aquela coisa e tal. Mas o pessoal também está falando que você é Elias. Elias por quê? Porque existia uma profecia de Malaquias dizendo que quando o Messias chegasse, Elias ia aparecer. Mas o pessoal também está falando que você é Jeremias. Jeremias, né? Aliás, deixa eu te explicar, só Mateus fala que é Jeremias, só Mateus. Mas está falando também que você é um dos profetas. Jesus falou assim, não, mas tudo bem, todo mundo está falando isso, mas no dizer de vocês, né? Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Esse momento é crucial, atenção, esse momento é crucial por quê? Porque Pedro mostra a sua liderança. E Pedro diz o seguinte, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pá! Gente, aqui é muito importante por várias coisas. Pedro já tem uma certa liderança entre os discípulos. Pedro é tido ali como um certo líder de todo o grupo. E Pedro faz uma revelação importantíssima. Ele, e Mateus usa aqui o termo Cristo no sentido de Salvador prometido por Deus. Então Pedro diz, não só para Jesus, mas para todo mundo, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Salvador, o prometido. Porque quando Mateus usa o termo Christos, que é um termo bastante pascal, né, da Páscoa, ele está dizendo que Pedro afirmou que Jesus era o Salvador prometido. O Salvador prometido. Isso é muito importante. E ele acrescenta, o Filho de Deus vivo. Atenção, a gente tem que dar muita atenção a essas palavras. A expressão Filho de Deus é uma expressão que o Antigo Testamento usava para os anjos. Quando se falava de anjo, falava Filho de Deus. Era uma expressão que se usava para o povo eleito, o povo escolhido. Esse é um filho de Deus porque ele é um povo escolhido. Era uma expressão que era usada para os israelitas que eram fiéis, os judeus que eram fiéis. Mas, preste atenção agora, era uma expressão usada para designar o Messias, o Salvador. Então Pedro, ele chama, e Mateus faz questão de dizer isso, ele chama Jesus de Cristo no sentido de que ele é o Salvador prometido, e depois usa a expressão, presta atenção, o Filho de Deus. Simão respondeu, tu és o Cristo. Ou seja, está dizendo, você é o Messias, o Salvador, o ungido. Mas depois ele ainda reforça, o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus que ele usa aqui é a expressão usada para designar o Messias. Então Pedro faz uma revelação muito surpreendente. E aí vem a expressão, vem aquela conclusão de Jesus. Presta atenção, versículo 17. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Atenção, presta atenção, carne e sangue. Carne e sangue. A carne e o sangue, para o judeu, é um homem na sua fraqueza natural. Não está falando do homem espiritual, não está falando do homem que reza, não. Não foi a carne e o sangue, ou seja, carne e sangue significa o homem todo, mas na sua fraqueza natural. Então diz, não foi a sua fraqueza natural, não foi a sua carne, não foi o seu sangue, mas Pedro foi agraciado aqui com uma revelação divina. Jesus fala isso.
mas meu Pai que está nos céus, que revelou isto. Meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus afirma que Pedro teve uma revelação divina. Você está entendendo como que isso aqui é importante? Pedro teve uma revelação, ou seja, Deus escolheu Pedro dentre todos os discípulos para revelar especialmente a Pedro algo que ele não revelou aos outros discípulos. Revelou a Pedro que diante dele estava o Messias, o prometido, o Salvador. E por isso Pedro foi escolhido para ter essa revelação divina. Você já parou para perceber isso? E quando então Jesus muda o nome de Pedro, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus então, toda vez que se muda de nome na Bíblia, é mudança de missão. Jesus muda o nome de Pedro, muda a sua missão agora. Deus escolheu Pedro e fez uma revelação a ele. Jesus então muda o seu nome. Pedro chamava Simão, gente. Simão. E Pedro teve o seu nome mudado. Teve o seu nome mudado para, em hebraico, Kefa. Kefa. Kefa em hebraico significa pedra, rocha. Jesus mudou o nome de Pedro, ele chamava Simão, um nome muito judeu, muito judeu. Você não chama mais Simão. E ele disse, você chama agora Kefa, que é rocha, pedra. Depois, latinizado, em latim é Pedro. Petrus, que significa pedra. Mas Jesus muda o nome de Pedro para dizer, você agora tem uma missão especial, porque mudança de nome significa missão especial. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sara, Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome por quê? Porque é quando dá uma missão especial. E aí naquele momento Jesus muda o nome de Pedro porque ele tem uma missão especial. Qual a missão especial dele? Está aqui. Eu te declaro que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A missão especial que Deus dá para Pedro é edificar a sua igreja. Deus faz uma revelação a Pedro. Não fez aos outros. Uma revelação divina a Pedro. Pedro então diz quem é Jesus. Jesus fala para Pedro, Pedro, você teve uma revelação especial. Você é especial dentre todos. Muito bem, Pedro, eu mudo o seu nome, mudo a sua missão, porque agora a sua missão vai ser edificar a minha igreja. Para isso, eu mudo o seu nome para pedra. E mudou o nome dele para pedra. E preste atenção, quando Jesus fala, Pedro, você é uma pedra que eu vou edificar a minha igreja, o termo igreja em grego é eclésia, mas Jesus falou com eles em aramaico, né? E o termo em aramaico era kahal, Q-A-H-A-L, Kahal, que significa o quê? Significa uma nova comunidade que Jesus vai fundar. E quem será o líder? Quem será o responsável? Aquele que está recebendo essa missão nesse momento, Pedro. E de fato, gente, preste atenção, e é muito importante você saber disso. De fato, essa foi a missão de Pedro. Esse foi o papel de Pedro nos primeiros dias da igreja. Você percebe? Quer uma coisa? Só para você não ficar pensando, vou falar. Quer um monte de citação bíblica? Você vai perceber Pedro assumindo este papel de líder e de responsável por conduzir, liderar, fundar a igreja. Eu podia dar
500 citações para você, mas eu vou dar Mateus 4,18, Mateus 17,1, Atos 1,13, Atos 3,1, Atos 10,9, João 6,67, João 21,15, Gálatas 2,7. Isso aqui é uma pequena amostra de Pedro assumindo o seu papel de fundar, organizar esta igreja, porque ele recebeu isso lá em Cesareia de Filipe. Pedro, tu és pedra. Pedro, você teve uma revelação divina. Pedro, você falou não, Deus te revelou isso, não revelou os outros discípulos, me revelou você. Pedro, eu mudo o seu nome. Pedro, você tem uma missão diferente. E Jesus ainda continua. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Não adianta. As chaves a gente vai ver justamente que esta promessa da autoridade, né, dada a Pedro, que é o príncipe dos apóstolos, e assim aos seus sucessores, que são os papas, né? Depois da ressurreição, Jesus ainda vai confirmar essa autoridade para Pedro. Sabia? Depois da ressurreição, Jesus confirma. Então, esta autoridade do ligar e desligar foi conferida a Pedro e, de certa forma, conferida a todos os sucessores de Pedro, que chegam até nós, até o Papa. O Papa, ele sucede a Pedro. E Pedro sempre está ali onde a igreja está. Quando Pedro morreu, entrou outro Pedro, que era o outro Papa. Quando aquele outro Papa morreu, entrou outro Papa. Mas cada Papa que entra, sempre é o Pedro, que foi escolhido para fundar a igreja e conduzir a igreja. As chaves foram dadas a Pedro. As chaves estão nas mãos dos sucessores de Pedro. Você percebeu que, você viu as armas do Vaticano, né, da Santa Sé, são duas chaves, né? As chaves de Pedro, né? Vamos lá, gente, vamos lá que tem muita coisa interessante aqui. Mas logo depois, né, no versículo 21, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Primeiro anúncio da paixão. Eu disse para você, Jesus, ele começa solenemente agora, né, a anunciar o mistério da paixão, morte e ressurreição. Jesus vai anunciar 3 vezes. Em agora, agora, Mateus 16, 21. Depois, Mateus 17, 22. E depois, Mateus 20, 17. Em 3 ocasiões, no capítulo 16 agora, no capítulo 17 e no capítulo 20, Jesus vai anunciar a sua paixão. Ele vai anunciar 3 vezes. Deixa os discípulos meio atordoados. Tanto é que Pedro levanta, Pedro já tinha sido escolhido como líder, como aquele que fundaria a igreja, e Pedro diz, então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos, que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, diz, afasta de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo, seus pensamentos não são de Deus, mas de homem. Jesus repreende Pedro dizendo, Pedro, você não está entendendo, você está sendo Satanás. Satanás é uma expressão que significa adversário. Satanás aqui não é o espírito maligno, não é o espírito demoníaco, não é o capiroto, não é nada disso. Satanás é um adversário. Pedro, você está sendo adversário, porque isto é o plano de Deus. E aí ele fala assim, Pedro, você está nesse momento sendo um escândalo. O que é escândalo? Pedra de tropeço. Você está atrapalhando, Pedro. Se você continuar se opondo ao projeto de Deus, você vai atrapalhar o projeto de Deus. Pedro, você está se portando agora como um adversário, um Satanás. Pedro, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Agora você não vai ser uma pedra no meio do caminho. Não dá, né, Pedro? Não dá, Pedro, né? E aí Jesus diz para os discípulos, né, que agora vai ser isso mesmo. Tem que renunciar,
tem que tomar a cruz e tem que seguir a Ele. Então Jesus já deixa claro para todos: quer vir atrás de mim? Então prepare para a cruz. Prepare para a cruz. Jesus não enganou ninguém. E Jesus deixou muito claro: é renúncia, é cruz, mas também vocês verão a glória, vocês verão acontecer aquilo que há de lindo. E no versículo 28, para terminar: em verdade vos declaro, muitos desses que aqui estão não verão a morte, sem que tenha visto o Filho do Homem voltar na majestade do seu reino. Muito bem, alguns estudiosos dizem que as comunidades tinham isso aqui, achando que logo aconteceria de repente a volta de Jesus, né? Mas muitos estudiosos dizem que Jesus se referia aqui àqueles discípulos que estavam ali, que iam presenciar a transfiguração. Então é como se Jesus tivesse falado: muitos de vocês que estão aqui não morrerão antes de ver a minha glória. E realmente, Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus na transfiguração. Na transfiguração. Jesus prometia, então, que haveria ali sofrimento, cruz, morte, renúncia e tal, mas ao mesmo tempo dizia: vocês verão essa glória. Vocês conseguirão vencer comigo. Et cruce in Domine, fugit partis adversae, vite teledo et tribiuda, radix Davide. Aleluia.